estudantes do técnico de enfermagem, alunos queridos da Olympus. Quanto tempo, né, meu povo? Quanto tempo? Tava com saudade de vocês, vocês estavam com saudade de mim. Não pode mentir, Deus está vendo. A titia aqui tá com muita saudade de vocês, viu? A gente tem se falado só o WhatsApp, né? E olhe lá. Hoje a titia trouxe um assunto muito importante para vocês. Como é o nome da nossa disciplina? Olha que chique. Humanização na assistência ao paciente grave ou paciente crítico, tá? Professora, o que é isso, pelo amor de Jesus? Calma aí, a gente vai conversar por partes para que no final da nossa aula a gente consiga compreender de forma integral o que esse contexto, o que essa disciplina tem para acrescentar na nossa profissão. Mas antes de mais nada, peguem aí a garrafinha de vocês, viu? A minha tá aqui, fiel escudeira, toda aula ela tá aqui comigo. Separe um biscoitinho aí, papel e caneta na mão. Se não pegou ainda, corre para pegar. Desativa o WhatsApp, larga o WhatsApp de mão, larga o Instagram, Facebook também. Pera aí que o boy vai te responder mais tarde, a crush vai te responder mais tarde, tá? Agora o seu tempo é para você. Nós precisamos crescer profissionalmente nesse momento, tá? Humanização. Com certeza, a maioria de vocês já ouviu falar de humanização, né? Humanização, tornar humano, tornar benévolo, tornar civilizado. Quando a gente fala de humanização do sistema de saúde, a gente pensa em quê? Naquele profissional educado, naquele profissional gentil, lindo e sensual, né? Que acolhe você com um sorriso, dá bom dia, olha nos seus olhos, né? Não é isso que a gente pensa? É basicamente disso que a gente vai tratar hoje. Só que não dessa forma, a gente vai aprofundar para a gente ter o conhecimento técnico aí, viu? E a assistência ao paciente grave, a gente vai entender também o que é o paciente grave, como é que eu posso classificar esse paciente grave, que eu sei que é um paciente leve, moderado, paciente grave, tá? Vamos por parte, meus amores, olha só. Primeira parte, humanização. Coloquei o conceito aí, procurei lá no dicionário bonitinho, foi lá no Google, né? Humanização, pesquisar. Primeira coisa que apareceu, olha só. O que é humanização? Deixa a titia puxar a coisa aqui pro lado. Humanização. Ato ou efeito de humanizar-se, de tornar-se benévolo ou mais sociável. Muita gente questiona por que a gente fala de humanização para serviço para humanos. Não tem como, por exemplo, por que a gente usa esse termo, humanizar? Se a gente está tratando humanos, por que a gente tem que... por que a gente tá... Não é redundante? Não parece redundante? É redundante, só que é necessário. Porque com o passar do tempo, a saúde, a assistência de saúde, ela pode passar por um processo de mecanização. Olha que chique, processo de mecanização. O que isso quer dizer? Que só se segue o protocolo. Chega, tem que fazer a ficha, vê os sinais vitais, pergunta o que tem, já manda para a sala de medicação, já tem um diagnóstico, pronto, acabou. Não tem um bom dia, não tem um olhar mais diferenciado, não tem a busca pela assistência integral. Porque toda vez que a gente está falando de assistência em saúde, seja ela no nível básico, médio ou alta complexidade, né, que são os 3 níveis de atenção que a gente tem, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Para quê? Quando o paciente ele vem queixando de uma coisa, a gente não vai tratar somente aquilo ali, a gente vai procurar investigar, ver se não tem mais outra coisa ali por trás, porque de repente o paciente vem um dia com a dor de barriga, por exemplo, e aí eu não busquei outras coisas, e aí de repente no outro dia ele pode vir com outro problema que eu não investiguei, porque a minha assistência ela estava focada somente na queixa do paciente, não somente na investigação, né? Então a humanização ela vem para tratar dessa relação entre todos os fatores que compõem a assistência de saúde, certo? Entendemos? Entendemos. Primeiro, não dá para falar de humanização de serviço de saúde sem antes falar da classificação de risco, né? Todos nós já ouvimos falar, principalmente porque, deixa eu descer aqui, porque a gente teve a inauguração da UPA, né? Antes da UPA inaugurar, todo mundo ouviu falar desse negócio de classificação de risco, que nada mais é do que o estabelecimento de prioridades pelo paciente que realmente precisa mais, tá? Eu trouxe o exemplo do protocolo de Manchester, ou Manchester, depende de como é sua fluência em inglês,
né? Aí, como é primeiro, vamos falar de classificação de risco. O que é classificação de risco? Bom, a portaria, bora lá, todo mundo lê junto. 1, 2, 3. A portaria 2048 do Ministério da Saúde propõe a implantação nas unidades de atendimento de urgência, o acolhimento e a triagem classificatória de risco. Primeira coisa, prof, o que é triagem? Triagem é o quê? É o primeiro contato que se tem com o paciente e se verifica de uma forma geral qual é a necessidade dele. Isso é a triagem. E a partir da triagem existe uma classificação de risco. Por exemplo, um paciente que está com risco iminente de morte, ele deve ser atendido imediatamente. Um outro que pode ter complicação, ele pode esperar um pouquinho, mas só que ele não pode esperar muito. E um outro paciente, por exemplo, que veio só com uma dor nas costas, uma lombalgia, né? Ele pode aguardar um pouquinho mais do que, por exemplo, um que chegou baleado. Mesmo que esse que esteja com lombalgia chegou primeiro, tá? Então, a triagem, ela sempre vai priorizar o risco de morte desse paciente. Se ele tem muito risco, ele deve ser atendido primeiro, porque ele realmente precisa de uma intervenção mais, como é que chama? Já começou a dar branco, viu? Ele precisa de uma intervenção mais contundente, vamos dizer assim. Olha lá, seguindo a leitura. De acordo com esta portaria, este processo deve ser realizado por profissional de saúde de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas do paciente. Atenção, vamos anotar isso no caderno, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento. Isso não é a professora que está dizendo, isso quem é que diz? Ministério da Saúde. Ok? Seguimos. Critérios de classificação de risco. A pessoa chega lá na unidade, né? E aí ela vai fazer a apresentação. Por exemplo, a pessoa chega lá, apresentação usual da doença. Ah, tô com dor de barriga. Ah, tá só com dor de barriga? Ok. Vai fazer a ficha. Tem algum sinal de alerta? O que a gente vai investigar? Olha só, sinais de choque. O pessoal que vai estudar urgência e emergência vai saber direitinho o que é choque. Choque é um estado onde não, choque não é aquele negócio do dedo da tomada não, viu, gente? Choque é um estado de disfunção do organismo. Tem vários tipos de choque, né? Os mais comuns que a gente tem é o anafilático em situações de emergência. Tem anafilático, choque anafilático, tem choque cardiogênico e o choque hipovolêmico. Vamos dar o exemplo do choque anafilático? Prof, mas eu não sei o que é choque anafilático. O que é? Choque anafilático é aquela reação alérgica exagerada que a pessoa ela tem um edema de glote, ela tem um edema por todo o corpo, ela incha, né? E no caso do edema de glote, é uma complicação do choque anafilático, porque a glote ela vai edemaciar e vai obstruir ali o canal por onde a pessoa respira, que é o quê? Traqueia ou é esôfago? Olha a aula de anatomia lá. Quem respondeu traqueia, nota 10. Quem tirou esôfago, quem falou esôfago, tem que estudar mais um pouquinho, viu, amore? Bora lá. Sinais de choque. Palidez cutânea, o que é isso? O que é cutânea? É pele, gente. Então fala assim, palidez, então tá com a pele pálida, com a cara pálida, tá amarelo, né? Febre alta, desmaio, perda de consciência, desorientação e o tipo de dor e etc. Então são alguns dos sinais de alerta. Reiterando, quando vocês forem lá estudar urgência e emergência, que no caso é a turma S que vai ter, né, agora, urgência e emergência, vocês vão conseguir entender melhor esse contexto. As outras turmas, né, vão conseguir entrando aí de acordo com que as disciplinas vão passando, a gente vai debatendo um pouquinho, tá? Não se apavorem. Terceiro critério, situação, a queixa principal. Qual é o contexto desse paciente, né? 4, pontos importantes na avaliação inicial. Gente, sinais vitais. Quem aqui tem dúvida de sinais vitais, a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco.
E aí, com o passar da disciplina, a gente vai abordando novamente sobre esses sinais vitais, tá? Quais são os sinais vitais, gente? Saturação. Saturação é referente ao quê? Nível de oxigenação no sangue. Como é que tá essa oxigenação? Por que é importante eu ver a saturação, gente? Por que é importante ver a oxigenação? Porque me diz muito a respeito do sistema respiratório. Se uma pessoa tá com uma saturação abaixo do padrão, que eu vou já contar para vocês qual que é o padrão, significa que algo de errado não está certo. Algo de errado não está... Olha, meu Deus do céu, agora eu consigo mais falar direito. Algo de errado está acontecendo com o sistema respiratório, ou seja, o sistema respiratório não está conseguindo desempenhar a sua função como deveria estar, né? Então, a saturação, ela me dá esse parâmetro. Outra coisa que a gente precisa avaliar, escala de dor. Vou falar sobre escala de dor para vocês também. Escala de Coma de Glasgow ou de Glasgow, depende muito da sua fluência em inglês, depende de como você vai falar, tá? A gente fala escala de Coma de Glasgow, que é muito chique, eu acho chique demais. Mas, professora, que é esse negócio aí de Glasgow? Glasgow, meu amor, o que é isso, professora? Pelo amor de Deus. Escala de Coma de Glasgow serve para avaliar a função neurológica, se a pessoa está respondendo, se ela está situada, se ela está orientada, se ela está consciente. Vou explicar a escala daqui a pouquinho também. Não vamos nos apavorar, a aula está só começando, hoje é dia de ser feliz, meu amor. Olha só, precisa também ser levantado as doenças pré-existentes, né, como hipertensão, diabetes, asma, algum tratamento oncológico que a pessoa esteja fazendo e coisas nesse sentido, tá? Idade precisa ser levantada também. Dificuldade de comunicação, por conta de quê, professora? Por conta de uso de drogas, ou porque a pessoa está embriagada, ou porque ela tem alguma dificuldade cognitiva, né? E quinto ponto, que é reavaliar constantemente, que pode mudar a avaliação, né? Então, o paciente chega, ele tem todos esses dados colhidos e aí é feita a avaliação, é feita essa triagem. Ah, tá muito grave? Entra. Ah, não, pode esperar um pouquinho? Então, espera, tá? Sempre priorizando aquele pessoal que tá mais grave, tá? Isso já entrou na cabeça de vocês, né? Ok. Olha só, como é que é feita a avaliação dos pacientes? Vocês vão, como técnicos de enfermagem, vocês vão fazer a avaliação? Não. Mas, entretanto, todavia, eu preciso que vocês saibam como funciona. Por quê? Vocês, como parte da assistência de saúde, vocês precisam saber o que está acontecendo e por que é feito dessa forma, tá? Então, vamos lá. A avaliação do paciente é feita através de quê? Cadê a câmera para aparecer minha mão? Queixa principal, né? O que a pessoa está sentindo? Se pergunta, se questiona, tanto para ela quanto para o acompanhante. Quando foi que começou? Piorou? Tem quanto tempo que isso está acontecendo? O estado físico do paciente, como é que ele tá? Tá machucado? Tá com lesão? Precisa fazer curativo? Precisa fazer drenagem? Alguma coisa nesse sentido. Escala de dor e, mais uma vez, a escala de Coma de Glasgow. Classificação de gravidade é feita a partir da avaliação desses critérios, tá? Medicação e uso, se está usando alguma medicação. Por quê? A gente já falou em algumas aulas sobre a incompatibilidade, inclusive turma U e turma V vão ver isso na próxima disciplina com muita categoria, com excelente profissional, né, que vai ser o professor que vai dar farmacologia para vocês, sobre medicações que não são compatíveis, né? Uma que pode anular a outra, uma que pode potencializar ou minimizar o efeito, né? Então, ou drogas que podem ser usadas, medicações que podem ser usadas juntas, que podem trazer uma sobrecarga para o organismo. Então, tudo isso precisa ser anotadinho lá, tá? Medicação e uso, se tem alguma doença pré-existente. Professora, o que são essas doenças pré-existentes? Mais uma vez, pressão alta, né? Que a gente não vai falar pressão alta, claro, a gente vai falar hipertensão. Mas lembrando, a mesma tecla que eu bato toda vez, a gente precisa saber
linguagem técnica para a gente se comunicar. Mas quando eu for entrevistar o senhorzinho ou a senhorinha lá, o nosso paciente, eu não vou perguntar, a senhora tem hipertensão? Não vou perguntar isso, porque tem gente que não sabe o que é isso. Às vezes a pessoa tem pressão alta, mas não sabe o que é hipertensão. Então, gente, sempre, eu tô aqui falando com vocês linguagem técnica, tá? Mas sempre que vocês forem se comunicar com o paciente de vocês, tem que usar a linguagem mais acessível possível. Isso demonstra, isso também é humanização, viu? Porque a gente vai falar daqui a pouco que uma das grandes chaves da humanização é a comunicação. Como é que eu vou poder humanizar a assistência se eu não consigo estabelecer um canal de comunicação efetivo? Eu estou falando um idioma e o paciente está falando outro. Então não tem como, né? A gente precisa falar sempre a mesma língua. Então, com o paciente, eu preciso usar a linguagem mais acessível e com o profissional eu preciso ser chique, subir no meu salto e falar a linguagem técnica, porque eu estudei para isso, né, mozão? Olha só, hipertensão, diabetes, asma, fibromialgia, qualquer tipo de doença crônica, eu preciso saber também, preciso fazer o levantamento para eu avaliar esse paciente, como é que ele vai reagir diante dessa comorbidade, né, dessa situação patológica que ele se encontra. Preciso saber se o paciente tem alergia. Professora, mas aí a pessoa disse que tem alergia a camarão, serve? Não, meu anjo, eu quero saber alergia medicamentosa, se tem alergia de pirona, se tem alergia a paracetamol, qual é o outro medicamento que tem alergia, o povo tem muita alergia. Amoxicilina também, o pessoal tem muita alergia. Então, eu preciso levantar. Sempre que eu for fazer um atendimento, eu preciso saber alergia medicamentosa. Porque às vezes a pessoa chega com um quadro de dor muito intensa. E aí eu não sei se ele é alérgico de pirona, uma dipironazona lá. E aí, o paciente vai fazer um choque, vai evoluir para uma alergia lá, vai evoluir para um choque, né? Choque anafilático, por exemplo. E aí eu vou ter que entrar com o corticóide. Vou ter trabalho porque é uma coisa que eu não sabia, eu estou descobrindo na prática. Então, que custa perguntar, né, meu anjão? E saber se a pessoa é viciada, por exemplo, porque ela pode estar sob o uso de álcool, pode estar em uso de drogas também, tá? Dados vitais, que são os mesmos sinais vitais, tá? Sempre que eu falar em dados vitais, eu estou falando também em sinais vitais. O que é isso? Vou complicar mais um pouquinho a vida de vocês. Parâmetros vitais. O que são isso? Pressão arterial. Lê aí, pode colar. Pressão arterial, temperatura, saturação. Esqueci de colocar aí, mas também entra respiração, tá? E frequência cardíaca. São 5 normalmente que a gente utiliza. Vou explicar para vocês também os padrões de normalidade de pressão, que a gente chama de PA. Vamos logo familiarizando, né? Pressão arterial a gente chama de PA. Pressão alta, quando eu vou falar com o paciente, eu vou chamar de pressão alta. Quando eu estiver falando com o meu coleguinha, eu vou chamar de hipertensão. Ok. Temperatura, saturação. O que é a saturação? Vamos recapitular. É o nível de oxigenação do sangue, né? Quando a saturação está abaixo, significa que existe alguma problemática ali relacionada ao sistema respiratório. O sistema respiratório não está conseguindo oxigenar direito, então a saturação faz o quê? Cai. Tudo bem, meus amores? Vamos seguindo. Tá muito difícil? Já compliquei a vida de vocês? Vocês já estão descabelando, rasgando caderno? Xingando a professora? Gente, não me xinga não, eu gosto muito de vocês. Olha só, vamos falar um pouquinho de escala de coma de Glasgow? Olha que chique, fala junto comigo. Escala de coma de... Isso, mais uma vez. Pode falar alto que eu tô escutando, hein? Jesus tá vendo também. Escala de coma de Glasgow. Professora, eu já esqueci. O que é isso, professora? Me ajuda. Calma, a professora tá aqui para te ajudar, meu amor. Não se desespere. Escala de coma de Glasgow serve para quê? Serve para quê? Isso, a menina ali respondeu. Serve para avaliar a função neurológica do paciente. Como assim, professora? Como assim? Calma. A gente sempre vai avaliar... Olha só, deixa eu abrir aqui a setinha.
bonitinha. A gente sempre vai avaliar abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Resposta motora, tá? São as três coisas que a gente vai avaliar. Prof, linda do meu coração, como é que a gente avalia isso, tá? Abertura ocular, ela pode acontecer nas seguintes situações, tá? De forma espontânea, ao estímulo verbal, à pressão ou nenhum desses, ou está numa situação onde não se pode testar a abertura ocular, tá? Cada um desses é uma pontuação, né? E aí, vamos para a próxima, para eu já voltar explicando. Resposta verbal pode ser orientado, confuso, palavras desconexas, sons nenhum, ou está numa situação onde eu não possa testar a resposta verbal. Deixa a titia passar para o outro lado aqui. Resposta motora. Resposta motora pode ser obedece a comandos, localizando, flexão normal, flexão anormal, extensão ou nenhuma e não testável. Prestem bem atenção. Se vocês puderem, vocês deem pausa no vídeo, tá? E aí vocês copiam essa tabela, porque só escrevendo que a gente vai aprender. Ela não é difícil, tá, gente? Deixa eu caçar um lugar onde eu possa ficar quietinho aqui. Ela não é difícil, ela parece ser complicada, mas ela não é. E ela é muito utilizada e ela normalmente cai em prova, viu? Prova de concurso, prova de processo seletivo, sempre cai, principalmente se for grandes hospitais, né, de alta e média complexidade. Olha só, abertura ocular. Primeira coisa que eu preciso saber a respeito da escala de coma de Glasgow. É uma escala que avalia a função neurológica. Através de quê, professora? Através de pontuação. Essa pontuação, ela pode ser a mínima de 3 e a máxima de 15, onde 3 é indicativo de que a pessoa está muito comprometida neurologicamente, que a gente sabe que uma pessoa comprometida neurologicamente, ela tem um prognóstico não muito legal, né? E normalmente não é reversível, então tem que ter muita cautela na hora de avaliar. E também a pontuação máxima, que é 15, que significa que a pessoa não tem lesão neurológica ou a lesão neurológica dela é mínima, tá? Então a gente precisa recapitular, tá? Para entrar na cabeça de vocês e vocês nunca mais esquecerem disso. Gente, escala de coma de Glasgow é utilizada para quê? Para quê? Responda você aí na sua casa. Fale junto com a professora. É utilizada para avaliar o risco de lesão neurológica do paciente. Ok? Ok. Como é que é feito isso, professora? Como é que é feito isso, minha querida? É feito através de pontuação, onde quanto menor a pontuação, maior o indicativo de lesão neurológica desse paciente. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, a melhor pontuação possível, tá escrito aqui embaixo, olha, 15 e pior pontuação possível, 3, tá? Uma pontuação abaixo de 8 é indicativo de intubação, tá? Então, uma pontuação abaixo de 8 quer dizer que é um paciente que tá grave, que precisa de um suporte de UTI, tá? Olha só, como é que é feita essa avaliação? Deixa eu passar aqui pro próximo. Não, vamos primeiro testar uma pessoa que está com 15, né? Você chega, a pessoa tá lá, você enquanto profissional da enfermagem vai lá avaliar. E aí você chama a pessoa, né? Se você chama, se a pessoa, se ela percebe que você está perto e ela abre o olho, então a abertura ocular dela quer dizer o quê? Que está o quê? Espontânea. Qual que é a pontuação do espontâneo aqui? É 4. Deixa eu ver se vocês, deixa eu ir apontando aqui, olha. A pontuação é 4. Por quê? Ela percebeu que tinha alguém lá, então ela tem uma percepção e ela abriu os olhos tranquilamente, tá? Não precisou chamar a pessoa pelo nome para que ela pudesse abrir. Resposta verbal, né? Eu converso com a pessoa, pergunto qual o seu nome, qual a data do seu nascimento, qual o endereço, e a pessoa sabe responder corretamente. Ela sabe contar o que foi que aconteceu,
ela sabe o nome dela, sabe data de nascimento, lembra do endereço, né? E sabe por que ela está ali no hospital. Então, é uma pessoa que está, o quê? Orientada. Se eu falo assim, fulano, mexe a tua perna direita, e a pessoa mexe, então ela está conseguindo obedecer a comando, então é a pontuação 6. Então a gente vai somar aqui, ó, 4 mais 5 mais 6. Bora lá. 5 mais 4 é 9. Mais 6, quanto? 15. Como é que a gente conta ligeiro assim, professora? Tem 9 mais 1, 10 mais 5, 15. Vocês contam da forma, pode até usar calculadora ou alguma coisa assim, desde que vocês saibam a pontuação correta e o que essa pontuação quer dizer. Então, se eu fiz uma avaliação numa pessoa, num paciente que estava lá internado, e ele abriu o olho tranquilamente, não precisou chamar, eu perguntei para ele soube me responder de forma coesa tudo aquilo que eu perguntei, e se ele está obedecendo comando, por exemplo, mexe a sua perna direita, mexe seu pé direito, ela conseguiu mexer, então significa que a lesão neurológica dela é mínima, ou seja, ela tem um prognóstico muito bom, porque qual foi a pontuação dela? 15. Professora, eu não entendi ainda, pelo amor de Deus, me socorre. Calma que a titia vai socorrer meu filho. Bora lá. Vamos só lembrar aqui, olha, já estava esquecendo de falar, sobre essa flexão aqui. Obedece a comando, a pessoa consegue localizar, né? Consegue indicar, mexe a perna direita, mexeu. Se ela só localiza, por exemplo, ela não tá, se eu falei assim, mexe o pé direito e ela só conseguiu mexer a perna, ela não conseguiu mexer o pé, então a pontuação dela já cai, que é 5, que é indicativo que tem uma lesão ali e eu preciso identificar que tipo de lesão é essa. Flexão normal, tá? E pode ser a flexão anormal, que é característico de decorticação, e a extensão, que é caracteriza de descerebração. Entre a decorticação e a descerebração, o mais grave é a descerebração. Olha só a pontuação. Deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem do que é decorticação e o que é descerebração. Olha só, a imagem de uma flexão decorticada, que é a flexora. Gente, não tem segredo, tá? Na decorticada, a pessoa, quando você pede para ela mostrar, faz algum comando para ela vai estender, ela vai juntar, olha aqui, deixa eu passar o mouse para vocês entenderem. Olha só como é que tá a mão aqui. Ela junta as mãos dessa maneira, tá? E olha só os pés também, tá? E isso é chamada de decorticação, tá? Que é a flexão anormal. E a descerebração, ela faz uma flexão extensora. Olha só como é que fica o posicionamento dos braços, do joelho e dos pés, tá bom? Isso é indicativo de lesão neurológica em diferentes partes do cérebro, como por exemplo essa flexão extensora aqui, que é a descerebrada, que na verdade é um termo que caiu em desuso, mas eu achei mais didático trazê-los para vocês. Ele indica uma lesão no mesencéfalo, por exemplo, né? Então, cada tipo de resposta motora, ela é característica de uma lesão em um determinado local, tá? Então, vamos só dar uma olhada aqui, olha. Flexão anormal, que é a decorticação. Decorticação é quando o braço encolhe e o pé faz o quê? Entra, né? O pé, ele faz isso aqui. É um reflexo, na verdade. E a extensão é quando o braço fica soltinho, aberto, né, para fora, e o pé também, ele dá uma relaxada e o posicionamento do joelho também muda, tá? Então, vamos avaliar aqui, tá? Recapitulando, abertura ocular vai de 4 a 1, resposta verbal de 5 a 1 e resposta motora de 6 a 1. Ok, seguimos.